Bom dia, torcedor e torcedora tricolor. Estamos começando mais um Ressaca Tricolor. E hoje é para falar desse jogo que foi um jogo de nível técnico muito abaixo, mas teve emoção, viu? E o resultado foi ruim, mas ao mesmo tempo podia ter sido pior, dos males o menor. Mas antes de eu começar a analisar, destrinchar esse jogo aí, já conferiu sua inscrição na Central Fluminense? Deixou seu like? Ativou as notificações? Porque a gente tá lançando aí vídeo todo dia. A gente tá fazendo essa cobertura da temporada do Fluminense maluca. Mas vamos aí. Agora vamos analisar esse jogo. Que foi um jogo que a gente pensa assim, Fluminense e Barcelona. Barcelona vai pressionar mais que o Fluminense, né? Porque a gente vê as atuações do Fluminense muito abaixo. O Fluminense não é um time que pressiona, não é um time que empurra o adversário para trás, né? Como o Roger gosta de dizer, o Fluminense não faz isso. A gente pensou que o Barcelona ia ficar mais com a bola e o Fluminense ia ficar esperando. Só que não. O Fluminense teve o controle do jogo durante o primeiro. Teve o controle do jogo. Tudo bem que não traduziu esse controle em chances de gol. Teve muito poucas, né? Ali nos primeiros 15 minutos, teve quase nenhuma, aliás. O Barcelona também não teve. O Fluminense não chegava, mas também não deixava o Barcelona chegar e trabalhava a bola ali muito bem. O Fluminense não deixava o Barcelona muito com a bola. O Fluminense que ficava mais com a bola. E isso já mostrava uma evolução, pelo menos na solidez de não deixar o Barcelona sufocar, né? Não deixávamos o Barcelona sufocar. Como a gente diz, gostar do jogo. O Barcelona não gostou do jogo no primeiro tempo. E aí, aos 20 minutos, a gente teve ali um chute com o Iago. Acho que na sobra de escanteio. Foi na sobra de escanteio. O Iago chuta. A bola sobe muito, vai pra fora, não incomoda. Aí depois, cara, Casares, que entrou no lugar do Nenê, né? Foi a mudança que o Roger promoveu aí pro jogo. A equipe titular, o Casares estava de titular. O Nenê estava no banco. Eu já tava sentindo que o Casares ia cruzar uma bola, que ia resultar num gol pro Fluminense. Ia resultar num gol. E foi o que aconteceu. A falta quem sofreu é o Egídio, né? Se eu não me engano. O Casares cruza ali. Não bate a atrapalhada do goleiro do Barcelona com o zagueiro lá, o Rivera. O Gabriel Teixeira não tem nada a ver com isso. Sozinho, oportunista, faz o gol. Fluminense 1-0, você pensa. Minha Nossa Senhora, que tipo de Fluminense é esse que não deixa a equipe adversária chegar, não sofre a pressão que a gente imaginou que sofreria no primeiro tempo, e ainda faz um gol no primeiro tempo, que é praticamente um milagre na era do Roger Machado. O Fluminense gol no primeiro tempo é muito raro. Tanto é que o Maracanã estava abaixo de chuva, né? Chuva estava forte ali no Maracanã. E depois disso o Fluminense já controlava o jogo, depois do gol passou a controlar ainda mais. Como eu disse, não traduziu esse controle de jogo em oportunidades, mas na única oportunidade clara, única do primeiro tempo que teve, fez o gol. E aí depois controlou a partida, tocou a bola muito bem ali na defesa, no meio de campo. A atuação do Fluminense, ela não estava primorosa, mas ela estava segura, estava uma atuação sólida. E aí, vem o segundo tempo, você pensa, bem, agora manter essa pegada, não deixar o Barcelona crescer na partida e tentar sair daqui do Maracanã com 1-0, que também já é bom, mas se conseguir ampliar, melhor ainda. E o Fluminense começa o segundo tempo em cima, cara. O Fluminense começa o segundo tempo muito em cima. Me surpreendeu positivamente. Você já via... começou o segundo tempo ali, o Fred deu um toque para trás no Casares. O Casares já, pimba, descolou um lançamento ali. O zagueirão teve que cortar, mas se o zagueirão não cortar, você deixar o maluco na cara do gol ali. O Gabriel Teixeira, eu já falei, nossa, o Casares já pra cima. Eu gostei da atuação do Casares, tá? O Casares tocou a bola muito rápido, não prendeu a bola, buscou sempre alimentar os atacantes e os pontas. Tanto é que ele dá o passe, ó o lance que tá na foto aqui, ó. Ele recebe a bola e ele dá um passe muito rápido pro Gabriel Teixeira. E o único defeito
é que esse passe foi um pouquinho mais na frente do que o Gabriel Teixeira tava. Não deu tempo do Gabriel Teixeira dominar e pensar. Porque o goleiro saiu e abafou. Aí eu falei, eu vou sentir falta desse gol. Porque logo depois o Gabriel Teixeira ainda conseguiu driblar o goleiro, cara. Só que quando ele cruzou, a bola foi atrás da cabeça do Fred, acabou não resultando em gol. Eu falei, eu sei como o Libertadores é, eu vou sentir falta desse gol no final, porque pode dar ruim. E o Fluminense ainda crescia na partida, não deixava o Barcelona crescer. O Luiz Henrique deu a bola ali, dividiu a bola em cima lá com o atacante, sobrou no Gabriel Teixeira bateu, a bola foi por cima, depois ele saiu lesionado e entrou no lugar dele o Kaique, né? Aí eu falei, não, uma boa substituição, Kaique, um moleque que entra bem. E realmente entrou dando um pique lá, uns piques lá doido. E aí veio as substituições que mataram o Fluminense pra mim, que o Casares saiu porque o Casares sentiu. E eu achei ele o melhor em campo na noite do Fluminense hoje. O Casares foi o melhor em campo. Você viu um meio de campo que tentava. E tentava bem conectar os atacantes. Ele soltava a bola rápido, desafogava o Fluminense muito rápido. Coisa que o Nenê não vem fazendo. Aquele passe que o Casares descolou pro Gabriel Teixeira, o Nenê não descola. Mas enfim, entrou o Nenê. Eu falei, tudo bem. Foi porque o Casares sentiu. Só que aí, o mula do Roger Machado, eu vou chamar ele de mula, porque tem que ser muito mula. Ele me coloca o Luca no lugar do Luiz Henrique. Eu falei, caraca, mano, o Luca no lugar do Luiz Henrique não é coisa boa. Quando eu falei, não deu um minuto, o Barcelona acha o espaço que não estava achando, o Fluminense não estava dando esse tipo de espaço. Luiz Henrique recompunha muito bem o jogo, driblou muito bem, segurou a bola muito bem, foi para o ataque muito bem. E o Luca deu um espaço para o Barcelona que o Barcelona não tinha. Nesse espaço, o cara teve espaço para entrar na linha de fundo, para cruzar. O Preciado de cabeça, meu amigo. Nossa Senhora. Preciado de cabeça no cantinho do Marcos Felipe 1-1 e eu falo, lascou, porque a gente tem que se preocupar também com o gol fora de casa. E é muito complicado essa regra aí, porque você tem que preocupar primeiro em ganhar o jogo, segundo em tomar gol. E o gol fora de casa é um negócio que decide. Aí, meu Deus do céu, tomando um gol fora de casa e ele. O Fluminense não fez nada pra fazer o segundo gol, pra voltar a ter vantagem. Não fez nada. O Barcelona também não levou perigo nesse meio tempo. E ainda teve um jogador expulso. Aí você pensa, mano, o Fluminense é quem está precisando de resultado. O Fluminense vai atrás, tem que ir atrás. Não foi atrás. Não foi, continuou um time que não buscou muito ataque, abusou de cruzamento, que não dava certo. E ainda viu o Barcelona virar essa partida com um a menos. Por quê? Porque teve uma falta, o Barcelona cruzou na área do Fluminense e o Nino faz um pênalti. Mas, ô Nino, cadê o campeão olímpico? Cadê o zagueirão seguro? Pênalti infantil, cara. Aí eu falei, Marcos Felipe pra pegar pênalti é horrível. Não vai pegar esse pênalti. Bateu, o Marcos Felipe quase pegou. Faça esse jus aqui, ó. O Marcos Felipe, ele quase pegou esse pênalti. Foi quase. Tocou na bola, foi no canto. Um dos poucos pênaltis, aliás, que o Marcos Felipe vai no canto. E gol do Barcelona, você pensa assim, lascou, foi tudo agora. Aí o Roger Machado põe o Abel Hernandes, né, no lugar do Iago Felipe. E o André no lugar do Martinelli. A gente tinha posto feito até antes essa substituição para buscar o segundo gol. Aí eu penso, lascou, porque tá 2-1, dificilmente o Fluminense vai conseguir um 2-2, mas vamos lá, né? Vamos lá. Na base do desespero, cara. Nenê, sobra uma bola ali pro Nenê dá uma levantadinha, uma cavadinha. Lucas Claro briga, consegue o cruzamento. O Abel Hernandes vai, toca de cabeça, rebate na cabeça do maluco do Barcelona, bate no braço, não foi pênalti. Volta essa bola. O Abel Hernandes divide, o zagueiro do Barcelona dá um toquezinho na canela do Abel Hernandes, que é o suficiente para ser pênalti. O Fluminense empata com o gol de pênalti do Fred. E assim, podia ter sido muito pior. Esse 2-1 pro Fluminense ia ficar muito difícil. Aí 2-2, ele obriga o Fluminense a ter que vencer lá. O Fluminense não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória
Um empate muito improvável que classifica o Fluminense é o de 3-3, mas é vencer ou vencer o Fluminense. O Fluminense vai pro jogo com a obrigação da vitória, vai ter que partir para cima, não tem outro jeito, mas podia ter que partir para cima em busca de 2 gols, uma vitória por 2 gols que complicaria demais a situação do Fluminense. Agora uma simples vitória por 1-0, qualquer vitória classifica o Fluminense, né? Agora é ter paciência, é aproveitar melhor as oportunidades que surgirão, porque o time do Barcelona dá espaços. O time da Barcelona também não é time de ficar postado ali atrás, eles vão pra cima da gente também. Mas é isso. Não dá na técnica, vai na raça. O Fluminense é um time de guerreiros, tem outro espírito nessa Libertadores, briga muito. É um time brigador por cada gol, cada bola. Isso é muito importante. Que esse espírito de guerreiros prevaleça lá em Guayaquil e tenhamos uma atuação que nem a gente teve contra o River lá no Monumental de Nunes. Porque se a gente tiver esse tipo de atuação que a gente teve contra o River, a gente sai classificado para as semifinais da Libertadores. O resultado é ruim, mas nem tudo está perdido. Temos chance. Somos o time de guerreiros e vamos em busca dessa vaga nas semis. Se hoje não deu na técnica, foi na raça, foi na emoção, para matar o tricolor de coração. É isso, saudações tricolores, esperemos atuações melhores, mesmo que difíceis, o torcedor sempre espera uma atuação melhor do Fluminense. Mas, boa noite, saudações tricolores a vocês todos, finalizo aqui meu Ressaca Tricolor. Tenha uma boa sexta-feira, sextou, mas a gente vai estar pensando no dia 19, na próxima quinta, né? É difícil, mas enfim. Me despeço de vocês. Vamos em busca de mais essa taça. Vamos Fluminense, com garra e com raça.